Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando agora mais um episódio do SeniorCast, o nosso terceiro episódio, para falar sobre um assunto extremamente importante que não é tão novo para a ciência, uma doença descoberta desde 1906. A gente vai falar um pouco sobre a doença de Alzheimer. E a gente tem a honra, mais uma vez, de receber ela que vocês já conhecem do nosso primeiro episódio. Doutora Leidiane Mota dispensa apresentações, mas vai dar um olá para vocês agora. Olá, estou de volta aqui para trocar muita informação importante, compartilhar experiências também, visando oferecer para a população a melhor informação possível para cuidar de pessoas tão queridas, né? Que são os nossos familiares, os nossos pacientes, clientes que estão com o diagnóstico da doença de Alzheimer, sendo uma doença aí tão prevalente e que vem preocupando cada vez mais a sociedade. E é importante a gente falar sobre isso para poder levar conhecimento e empoderar tanto cuidadores informais quanto pessoas que têm interesse na área, que tenham ou não tenham convívio, né? O quanto a informação é importante, né? Sim, e o mês roxo, né, o mês do fevereiro roxo, ele vem justamente com essa proposta de fazer com que a população conheça a doença, se oriente em relação a causas a possíveis fatores de prevenção, fatores de risco, elabore as melhores estratégias possíveis para cuidar daquelas pessoas que já possuem o diagnóstico, além, é claro, também de fazer com que essas informações elas também gerem na população uma maior conscientização de como abordar essa população, de como oferecer o melhor tratamento desde o diagnóstico e priorizando também esse diagnóstico precoce, porque ele é muito importante. A gente sabe que a doença de Alzheimer, os sintomas iniciais, né, todas as alterações neurofisiológicas, elas podem acontecer de 10 a 20 anos antes dos sintomas mais importantes, como perdas funcionais, acontecerem. Então, quanto mais orientação e informação a população tiver, melhor é a busca pela orientação profissional, a forma correta de lidar com aquela Uhum. situação, né? Então, faz muito sentido a troca de informações e não acontece muito assim, comigo nunca vai acontecer. Alguém da minha família nunca vai ter isso. Mas a gente precisa estar orientado, informado, pelo Uhum. menos, né? E numericamente falando, a OMS tem uma estimativa de mais de 35 milhões de pessoas que vivem com a doença de Alzheimer e que até 2030 esse número vai dobrar. Uhum. Então, se a gente começa a falar sobre isso agora, a gente já consegue prever e prevenir um problema que quando chegar lá na frente a gente já vai ter ferramenta para poder auxiliar tantas pessoas, né, que vão conviver com pessoas que têm a doença de Alzheimer. A gente mudou a nomenclatura porque Uhum. durante muitos anos você falou mal de Alzheimer. Sim. Mal, mal, mal. Como você enxerga a importância da gente tirar isso, esse estigma, essa palavra pesada e colocar a doença como Uma uma condição, condição? isso. A questão da nomenclatura é importante ser considerada, porque, como você falou, o estigma já determina ali uma marca social negativa, tanto para aquela pessoa, quanto para as pessoas que convivem com ela, estão ao seu lado. Então, quando você considera uma doença, uma condição de saúde diferente e que vai trazer consequências que precisam ser olhadas, é como o próprio slogan, né, do Fevereiro Roxo, não tem cura, mas tem cuidado. E tem formas e estratégias bem importantes de serem consideradas para que aquela população ela tenha uma qualidade de vida. Então, quando a gente para de considerar um mal, não tem como lidar, eu não quero nem olhar para esse mal, e passa a enxergar como uma doença que precisa ser cuidada, a população passa também a ter uma outra visão sobre aquela condição, né? Então, é uma forma também de gerar maior empatia com aquelas pessoas que são acometidas, né, que são diagnosticadas. Ó, a gente vai perceber que ao longo do episódio que o cuidado, ele não requer tanto investimento financeiro, né? Ele é muito mais cauteloso, é um cuidado muito mais diário, um trabalho muito mais pessoa cuidando de pessoa do que, né, grandes tecnologias. E é interessante que o SUS hoje ele oferece esse tratamento, esse acompanhamento com essa equipe multi, né? Sim. Vamos começar falando um pouquinho da importância dessa equipe, né? A Uhum. importância de unir profissionais para poder cuidar das pessoas que têm essa doença de Alzheimer. Sim, e entra justamente essa questão da orientação e informação, que
tanto a sociedade quanto os profissionais têm que buscar. Uhum. Que já que a doença não tem cura, então as medicações ainda estão sendo estudadas, novas formas de tratamento medicamentoso e também até invasivo para que essa população receba o melhor prognóstico possível, a gente tem que considerar o impacto que a doença tem na vida da pessoa e daqueles que estão em volta. Então, quando a gente trata do Alzheimer, a gente não trata especificamente da doença. A gente tem que falar do cuidado com a pessoa. Então, quais são as necessidades daquela pessoa, como que aquela doença afeta o contexto de vida dela, afeta o contexto de vida das pessoas que estão à sua volta. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que só o tratamento medicamentoso não é o suficiente. Uhum. O cuidador, ele precisa ser um cuidador especializado, ele precisa ser um cuidador atualizado, está sempre em busca de novos conhecimentos, se atualizando junto com as evidências científicas também, a própria família. Aí é os profissionais que estão em volta. Porque você consegue trazer para aquela população justamente o que temos de mais alta evidência científica, que é o olhar individualizado, personalizado. Porque a doença, ela é muito subjetiva. A questão neurológica das placas amiloides, né, o aumento das proteínas, isso já está definido. Mas como que essa condição neurológica vai afetar o dia a dia psicológico, emocional, social e funcional daquela pessoa, isso é muito, muito, muito individual. Sim. Então, a equipe capacitada, preparada, ela consegue dar o maior suporte do que apenas o tratamento medicamentoso. Né? E eu acho interessante uma observação a gente fazer sobre o Alzheimer é que ela é uma doença que ela vai muito de encontro com as vivências daquela pessoa. E considerando que as vivências são totalmente individuais, a gente não consegue ter uma fórmula única. Todos temos aqui 20 pessoas que têm a doença de Alzheimer, a gente vai tratar todas da mesma forma. Impossível. Porque ela vai muito de encontro, de choque com o que a pessoa já viveu em algum outro momento da vida. E aí você estava falando sobre a capacitação, né, de trazer o conteúdo científico para dentro do cuidado. O que você pode trazer para a gente de informação dos sinais e sintomas iniciais do Alzheimer? A principal observação que, principalmente familiares, fazem ao ter uma suposição, né, de um diagnóstico de Alzheimer, são algumas questões relacionadas à perda de memória que muitas vezes a própria pessoa não identifica, né? Então, é até um critério que o médico, geriatra, neurologista, ele tem de saber, de entender que aquela pessoa ela não admite ou ela não se enxerga com aqueles problemas no dia a dia, mas os familiares percebem. Então, essa dificuldade de lembrar datas importantes, né? Acho que vale a pena a gente focar nisso, porque a gente está numa sociedade tão com tanta informação, com muita sobrecarga mental, emocional, Hiperestimulada, né? né? Hiperestimulada a todo momento, que a gente considera que o esquecimento, todo esquecimento já é problemático num sentido de uma demência. Não, né? Tem que ser um esquecimento importante na vida daquela pessoa. Esquecer a própria data, por exemplo, né? O próprio Alois Alzheimer, que foi o médico psiquiatra que descobriu a doença, ele começou a identificar a pessoa, né, a paciente, que ele começou a identificar essas alterações, porque justamente ela lembrava, por exemplo, qual que era o nome dela, mas ela não se lembrava a data de nascimento dela. Uhum. Ela lembrava que tinha um marido, mas ela não sabia qual era o nome do marido. Então, ou seja, não tem uma fórmula certa do esquecimento, mas tem que ser esquecimento importante para a vida daquela pessoa. Se for uma pessoa que nunca foi de considerar datas comemorativas, né, de aniversário, esquecer aniversário, ok. Mas esqueceu de como que cozinha, Uhum. esqueceu, né, como que faz um café, um arroz que sempre Fórmula da fez, casa, uma né? xícara. Sempre foi uma pessoa que se orientou bem em relação a caminhos, dirigiu muito bem, de repente começa a esquecer caminhos que já fez a vida inteira, né, por muitos anos. Então, são questões nesse sentido mesmo, né? Esquecimentos que afetam a funcionalidade. Uhum. Então, quando a gente começa a suspeitar de uma demência, e principalmente da demência de Alzheimer, porque está mais relacionada à memória, é quando essa memória ela afeta justamente a funcionalidade. Seja a funcionalidade
de fazer atividades do dia a dia, como de se relacionar com outras pessoas. Então, esquecer o nome do neto, né? Então, são questões importantes que a família precisa estar alerta. É interessante uma dica aqui que eu vou dar para vocês. Tem um filme muito bacana chamado Pra Sempre Alice. Não sei se você já assistiu, é um filme com a Julianne Moore. Ela é uma linguista e ela vai, né, durante o período em que a doença começa a aparecer, ela apresenta o Alzheimer precoce. Todos esses sinais que você trouxe são retratados no filme. Claro que existe ali uma dramatização, por ser um filme, enfim, mas ele é bem fiel àquilo que, de fato, são os sintomas iniciais. Então, a vida toda ela fez caminhada no mesmo parque, fazia corrida, e aí um dia esqueceu como volta para casa. Uhum. Então, são coisas assim. Esqueceu, tem uma cena que ela esquece, por exemplo, onde é o banheiro da casa. Então, são coisas que são corriqueiras, mas do nada aquilo desaparece, some e de fato interfere muito na qualidade de vida da pessoa. Uhum. Porque é nítido como isso causa confusão e como isso faz com que a pessoa entre de fato em sintomas depressivos, porque a vida toda aquilo ali aconteceu, porque que agora não vem na memória, não lembra, e todo o contexto familiar precisa estar envolvido, Sim. né? Porque o contexto familiar é quem vai estar vivendo, de fato, ali 24 horas a progressão. E aí, a todo momento você usa essa palavra, né? A progressão é uma doença progressiva, ela não tem a cura, mas a gente consegue hoje retardar um pouco da progressão dessa doença? A gente consegue retardar e evitar Uhum, uma consequência muito negativa na funcionalidade e na qualidade de vida daquela pessoa. E, consequentemente, a gente tratando, né, focando nesses aspectos, a gente também consegue ganhos na parte cognitiva. uhum, Ou seja, estudos já associam isso não só na fase do Alzheimer, mas desde que a gente, né, nasce, os aspectos psicológicos, emocionais e sociais, eles têm um forte impacto na nossa cognição. Então, para a gente aprender algo, a gente precisa ter muito interesse, ter motivação, ter prazer. A gente precisa socializar para que a capacitação daquelas informações do ambiente sejam mais assimiladas e armazenadas no nosso cérebro. uhum, Então, quando a gente tem o diagnóstico de Alzheimer, a gente também precisa proporcionar um ambiente de fato acolhedor, calmo, tranquilo, com um suporte adequado, para que aquela pessoa ela minimize ansiedade, minimize tristeza, minimize apatia. A apatia é um sintoma também muito característico na doença de Alzheimer. A pessoa ela vai começando a perder o interesse em atividades que antes para ela eram muito prazerosas, porque ela já não se vê tão capaz quanto antes. Então, se a gente cuida desses sintomas neuropsiquiátricos, dessas alterações de humor que vão gerar alterações de comportamento, a gente também tem um impacto menos negativo e um impacto mais que auxilie mais esse processo de estimular a cognição, né, de manter a cognição. Porque a gente fala da memória. Todo mundo se preocupa muito com a função cognitiva, a memória, mas a gente esquece de outras funções cognitivas que também são importantes. A função, por exemplo, de atenção, de fluência, linguagem, a memória também ela fica muito impactada pela linguagem, pela lembrar palavras, né, evocar temas, discorrer sobre um assunto, sobre a orientação no tempo, a orientação no espaço. Então, são outras funções cognitivas que nos auxiliam também a viver em sociedade, não só a memória. Então, se a gente tem uma perda significativa na memória, que a gente auxilie o idoso em outras funções cognitivas que ele ainda tem potencialidades, que ele ainda consegue realizar outras tarefas. E assim a gente diminui essa sobrecarga do sofrimento psíquico e que, consequentemente, também vai ter um impacto muito positivo no prognóstico da doença. Então, ela vai conseguir viver mais tempo com mais qualidade de vida. E é interessante que quando você fala, eu acho, fica latente na minha cabeça assim, como será o nosso processo de envelhecimento? Porque muito do que a gente pode estimular hoje, aí a gente, enquanto pesquisador, a gente é muito inquieto, né? Como que eu hoje posso estimular 30, 40, 50? O que que eu posso fazer hoje para tentar deixar o meu cérebro mais ativo? E eu fico pensando que essa hiperestimulação que a gente recebe hoje o tempo inteiro
Hoje tá muito fácil, né? Você rola um vídeo e você se diverte, depois você rola outro, aquilo dura 1 minuto e vai, e vai. E são microdoses que você vai liberando de neurotransmissores. O quanto isso também. Porque chega no final de 1 hora, você não lembra nem do primeiro vídeo que você assistiu, né? O quanto hoje a gente precisa também trabalhar a forma que eu estou envelhecendo, né? Para que eu consiga ter no futuro consequências mais amenas do processo de envelhecimento, né? Exercício físico, o quanto isso é importante, uma boa alimentação, a gente precisa bater nessa O tecla. sono. Sono. O sono que hoje nessa sociedade que se busca tanto uma produtividade a qualquer custo, nem que seja a custo da sua doença, né, do seu bem-estar, você tem que ser produtivo das 5 da manhã até a meia-noite, e olhe lá se você tiver, né, esse momento de descanso, se você se permitir, mas o sono também ele é muito subjugado. Uhum. Ele é muito subestimado a nível de envelhecimento cognitivo, envelhecimento cerebral. Então a gente precisa desse descanso para que as informações que a gente recebeu no dia, elas sejam filtradas, as toxinas do cérebro, elas sejam liberadas e que a gente acorde realmente disposto e pronto para novos aprendizados no outro dia. Por que que um bebê dorme tanto? Né? Porque o cérebro do bebê, ele está a todo momento recebendo muito e muito estímulo e ele está captando todo esse estímulo e fazendo sinapses, novas conexões para se desenvolver. Assim como a gente passa a vida inteira também. Para um aprendizado, a gente precisa do descanso. Então, quando a gente fala, por exemplo, até na organização da rotina do idoso com Alzheimer, eu sempre oriento a família a ter o período de estímulo e o período de descanso. Porque também acontece o seguinte: descobriu o Alzheimer. Aí algumas famílias, né, pensam que tem que manter em atividade da primeira hora do dia até a hora que vai dormir. Não é assim. Esse cérebro ele vai se cansar mais com o estímulo. O tempo de foco atencional dele é diminuído, então ele precisa gastar muito mais energia para receber e armazenar uma informação. Então a gente sempre tem que organizar a rotina desse idoso com Alzheimer em blocos. Eu nos atendimentos domiciliares e aí que a gente faz essa organização da rotina junto à família e aos cuidadores, eu sempre falo, não adianta o terapeuta ocupacional, que aí eu vou falar sobre o meu trabalho, não adianta o terapeuta ocupacional ir até a casa do idoso, descobrir quais são as potencialidades e as barreiras daquela rotina, se o cuidador e a família não prioriza aquela estratégia de cuidado nos outros dias em que o estímulo do terapeuta, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do próprio cuidador não for levado em consideração. A gente precisa desses blocos de atividade, estímulo, descanso e atividades prazerosas, atividades que exijam um pouco mais de esforço também, para que ele consiga ter essa qualidade de vida. Cérebro descansado aprende mais. Aprende Sim, mais cérebro e sofre menos. aprende mais, sofre Uhum. menos. É, a gente falando muito sobre essa corresponsabilização, porque a família ela vai estar presente. O cuidador informal, a gente sabe que ele está hoje em maior número nas casas Uhum. mundialmente, né, distribuídas. O que que você enxerga hoje, né, tendo essa vivência de desafios para esses cuidadores, formais e informais? O que que essas pessoas enfrentam de desafios? O que que existe de lacuna hoje para que elas ofertem um cuidado melhor? Primeiro ponto que vou retomar até do que a gente já falou, é a busca pela orientação correta e a informação de qualidade para aplicar no dia a dia. Então, descobriu que tem a doença, então busca essa informação de forma também organizada, não adianta sair desesperado, ansioso, para tentar fazer com que a aceitação aconteça. Então, para o cuidador informal, sendo familiar, o filho, o esposo, esposa, netos, é importante que essa aceitação ela aconteça, porque com a aceitação você vai acalmar a ansiedade, acalmar a angústia também. A gente fala muito da angústia e da ansiedade, da agitação emocional da pessoa com Alzheimer, mas a gente tem que falar também dos familiares. Então, acalmou esse primeiro choque da notícia, da descoberta da doença. Então, aceita e vai em busca de informações corretas, né, de orientações adequadas. E
aceita que você precisa se cuidar para que você preste um cuidado adequado para o outro. É até um- um- uma, uma relação de troca. Se eu estou agitada, se eu estou ansiosa, cansada, qualquer informação que venha de fora, ela se torna uma gota no balde para derramar tudo. Então, se o idoso que tem Alzheimer, que muitas vezes pode ter uma alteração de comportamento, ficar mais agitado, mais agressivo, chegar ao ponto de incomodar você, a te deixar com sentimentos de raiva, de medo, de angústia, de um sofrimento que você não consegue controlar, presta atenção. Esse é um sinal de alerta de que você está com sobrecarga do cuidado. Você não está conseguindo descansar, delegar tarefas. Então, é muito importante na família também ter esse apoio, esse suporte. Quem que vai fazer o quê? Quando? Não adianta só a gente pensar que um vai ficar pelo financeiro e o outro pelo cuidado no dia a dia, porque não é igual. O cuidado no dia a dia, ele é muito, mas muito exaustivo. E ele é exaustivo psicologicamente, emocionalmente, tá? Então, se você não se descobre como uma pessoa que também precisa de cuidado, você vai ter muitas dificuldades em oferecer o melhor cuidado para a pessoa com Alzheimer. Eu falo isso sempre nas minhas aulas de saúde mental, porque eu gosto de trazer o contexto do cuidado centrado na família, né? Quantos e quantos relatos, quantas famílias trazem para a gente em atendimento que o cuidado fica para uma pessoa, Sim. né? Sempre, fulano internou. Então sempre tem aquele tio, aquela tia ou o próprio parente que vai para lá e dorme todas as noites e realmente é muito cansativo. Essa responsabilidade, ela faz com que a pessoa diminua a qualidade do cuidado que ela oferece, porque chega um momento que não dá conta, né? Às vezes não consegue dormir direito, fica preocupado, pensa como vai ser quando sair daquela instituição, ou, né, ou a pessoa tomar a decisão, por exemplo, de institucionalizar um idoso, é uma decisão muito pesada, Sim. né? A menos que seja um desejo do idoso, isso é muito pesado, há o julgamento, então são várias subjetividades que estão envolvidas no processo do cuidar, né? E como a pessoa precisa estar de olho nisso. Só cuida quem está descansado, né? Sim. O cuidar de quem cuida, ele é muito importante. Então, pensando assim, num contexto geral, a pessoa precisa se instrumentalizar, ela precisa trazer o conhecimento científico, ela precisa estudar, e aí vem então a oferta de cursos, como é o curso de cuidador de idosos do Joaquim Maia, que traz para a gente muito teor científico, plantões de dúvidas, né, materiais para subsidiar o cuidado, mas também pensando nas necessidades individuais, né? A gente repete, só cuida quem tem essa qualidade, quem está descansado e quem tem teor científico. Sim. Ponto. E aí você coloca uma questão aqui na mesa, que é quando o idoso apresenta sinais de agressividade, sinais de distanciamento, sinais de depressão. E aí a gente vai para um bloco que são as perguntas que as pessoas fizeram para a gente. A gente recebeu algumas perguntas e a gente agradece quem mandou perguntas nos nossos perfis, no perfil do Instituto Joaquim Maia. E a gente selecionou duas perguntas aqui para poder trazer, para a gente poder discutir. A primeira pergunta é como acolher? Como acolher? Porque eu tenho a minha subjetividade daquilo que eu aceito ou não aceito, vindo daquela pessoa que eu cuido, mas eu sei que aquilo é muito mais inconsciente, aquilo é muito mais involuntário do que de propósito. Então, como que eu posso acolher um idoso nessa situação de crise? Em primeiro lugar, não confrontando. Se ele já está com algum delírio ou alguma agitação psicomotora que a gente fala, né, que é uma agressividade, a gente não pode confrontar ou tentar acalmá-lo, porque ele não está ali consciente e orientado da situação. Uhum. E há alguma coisa por trás, é o que eu sempre falo para as famílias e para os cuidadores, observem a rotina desse idoso. Em quais momentos ele tem ficado mais agitado, mais ansioso? O que que acontece antes? Essa observação da rotina ela é muito importante, porque essas alterações de comportamento de humor, elas podem ser geradas por uma rotina mal elaborada e disfuncional. Então, ao se deparar com o idoso que está nesse momento de agitação psicomotora,
não confronte, não tente explicar uma situação de forma racional, porque não vai atender. Acolha. Nesse caso, a sua postura, as suas expressões faciais, a forma como você fala, como você gesticula é muito importante, porque se você demonstra também uma agitação, um nervosismo, uma ansiedade, isso vai gerar ainda mais atrito nessa relação. Espere, né? Concorde com ele, com o que ele está falando, apenas acene e tire o foco para outra coisa. Tire o foco para outra tarefa que ele goste, ou então dê um espaço para ele com segurança. E logo depois essa crise acalma e a gente consegue contornar, consegue oferecer o melhor cuidado e aí entender o que aconteceu para gerar aquela alteração de comportamento. Eu lembro sempre de uma situação em um hotel geriátrico que eu trabalhava, em que tinha uma idosa que ela sempre ia até a porta desse hotel, era uma porta de vidro e que dava para a rua. E aí ela ficava lá agitada, querendo abrir a porta. Não, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. E não adiantava, não tinha quem fizesse ela sair dali. A melhor estratégia que a gente fazia, né, era falar: fulana, quer ir para casa? Então vamos, abre a porta aí para mim. Pegava, saía com ela, a gente dava uma volta no quarteirão, e ela já estava falando sobre outras coisas, e a gente chegava, retornava novamente para dentro do hotel, falava que estamos em casa. Não, e aí ela não estava nem lembrando mais, né? Então ali é um momento de desorientação, a gente precisa muito se colocar no lugar da pessoa com Alzheimer, e entender que aquela agitação, aquela agressividade, ela tem um fundo emocional em que ela não consegue resolver. A gente está falando de habilidades cognitivas importantes. Sabe aquela pessoa que tem raiva e explode? É uma pessoa que ela não tem habilidade cognitiva para resolver um problema, um conflito que ela está sentindo, uma emoção negativa, né? Quando a gente está falando do Alzheimer, a gente está falando de uma pessoa que não tem mais as mesmas habilidades cognitivas para lidar com alguma questão interna, emocional, com uma agitação, com uma desorientação. Onde eu estou? Quem são essas pessoas? Que eu estou fazendo aqui? Uhum. Então, se a gente tem esse olhar de empatia, de entender que não é pessoal aquele ataque, aquela agressividade, aquela agitação, se mantém numa postura neutra, oferecendo conforto e segurança, e dis- 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 é, distrai, traz outro estímulo, a gente consegue acalmar com muita facilidade aquele momento de crise. E aí entra aquele outro ponto que a gente precisa ressaltar. Observem na rotina um ponto que possa estar levando a isso. Uma noite de sono mal dormida, desidratação, então bebendo pouca água. Às vezes até mesmo o próprio ambiente ele pode estar estimulando isso. Pode ser um ambiente em que acontecem brigas, em que há muita discussão. Ou o idoso que está há muito tempo também apático. Aquele idoso... porque a gente tem essa outra questão que é muito importante. Quando a gente fala desse cuidado da doença de Alzheimer, a gente tem que considerar que é um idoso que ainda tem muitos anos de vida pela frente. Então, ele tem que se tornar o mais autônomo e independente possível. Você tem que auxiliar nas tarefas do dia a dia, mas que ele consiga ter o máximo de independência e autonomia. A gente até priorizou aqui na mesa os bonecos, né? As estátuas, simbolizando idosos mais ativos, fazendo tarefas. E a gente volta lá para aquela parte do cuidado. Por que é tão cansativo o cuidado? Porque não se preconiza mais hoje, não se vê mais o idoso saudável, aquele idoso que fica em frente à TV vendo televisão o dia inteiro. Você precisa oferecer uma rotina de atividades prazerosas, significativas e estimulantes para aquele idoso. Então, ele tem que estar em atividade. A nossa vida é em atividade. A gente nasce, se desenvolve, a gente se relaciona estando em atividade o tempo todo, estando em ocupações humanas o tempo todo. E se a gente para de fazer essas ocupações, se a gente para de se dedicar a essas ocupações, é como se a gente não tivesse mais nada para fazer aqui. Quais projetos de vida eu tenho?
Então, que aquela pessoa, ela seja estimulada no seu dia a dia, não hiperestimulada, mas estimulada, para que ela tenha uma noite de sono adequada, para que ela acorde no outro dia já com uma rotina estruturada também. E isso, consequentemente, com o ajuste de medicações, orientações de profissionais também, vai fazer com que aqueles períodos de crise, de sintomas neuropsiquiátricos mais latentes e agudos, eles sejam minimizados. Então, se há mudanças de humor e de comportamento frequente, há sim alguma coisa a ser investigada na saúde, na condição de saúde daquela pessoa. Uhum. E aí a gente foge do jargão das ciências que a gente aprende na escola de que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Existem objetivos que precisam ser alcançados em todas as fases da vida. É muito legal quando a gente fala sobre isso, porque o idoso, ele também precisa se entender como participante ativo da sociedade. É uma parcela grande de pessoas e a expectativa de vida só aumenta. Sim. Então as pessoas estão envelhecendo mais. Não é porque chegam na terceira e já existem pesquisadores que falam da Verdade. quarta idade, não é porque estão nessa fase 60 mais, 70, 80, 90, que não existe mais objetivo. E é muito complexo pensar nisso, porque as pessoas que estão na terceira, quarta idade, elas também precisam enxergar, existe às vezes alguma doença, tem o lado emocional, tem o físico, coisas que precisam ser renovadas o tempo inteiro, o corpo pede outras atividades. É muito complexo esse cuidado, né? É um momento de ressignificação. Então, ressignificar a sua visão com a velhice, Uhum. com a etapa da vida em que você está acima dos 60 anos, ela é muito importante. Porque ao ressignificar, você vai ter mais aceitação e, consequentemente, vai buscar estratégias para lidar com aquela nova situação. E isso também é uma habilidade de autocuidado, né? O autocuidado, ele também é relacionado às mudanças que eu faço ao longo da minha vida, assim como a minha vida muda. Então, a nossa vida não é uma linha reta, sem qualquer tipo de desvio. Não. Ao longo da vida, a gente tem que ir fazendo adaptações para se cuidar melhor, para viver melhor. Assim é depois dos 60. Então, se eu parei de trabalhar porque eu tive que parar de trabalhar, ou se eu parei de dirigir porque eu tive que parar de dirigir, quais outras atividades, quais outros projetos de vida, quais outros interesses eu tenho? E aí a gente precisa dessa força-tarefa mesmo da sociedade para desmistificar a vida do idoso sentado em frente à televisão. Porque qual o significado da vida, né, dessa forma, nesse estilo? Não existe, ainda mais a gente vivendo aí até os 100. A gente não tá mais na roça em que a pessoa ia lá, cuidava da planta, recebia vários netos. A gente não tem mais esse perfil de sociedade. Então, a gente também precisa se ressignificar para esse novo perfil, tá? Então, esse processo de aceitação, ele também é importante. E você me traz até o caso de uma paciente que eu acompanho há uns 2 anos, eu acompanho desde o diagnóstico recente de Alzheimer. E ela tem 55 anos, jovem. Ela estava trabalhando quando teve o diagnóstico. Então, ela teve que parar de trabalhar, ela teve que parar de dirigir, ela teve que se mudar da casa em que ela estava. E a rotina de vida dela mudou completamente. E aquilo foi um impacto emocional para ela tão grande que todas as funções cognitivas dela deram pane. Ela não conseguia falar o nome dela direito, ela não conseguia lembrar nomes de pessoas importantes que naturalmente ela conseguiria se ela não estivesse com tantas questões psicológicas e emocionais. E a gente foi estruturando aí uma parte importante. Ela estava com uma cuidadora que a limitava completamente. Tornava ela dependente. Completamente dependente para uma simples tarefa de acender uma lâmpada. A cuidadora ia lá e fazia, né? Minimizou completamente qualquer capacidade, potencialidade que ela tinha. Então, pensa, em um mês eu estou trabalhando, dirigindo, fazendo minhas coisas, tendo vários projetos de vida. No outro mês eu já estou com diagnóstico de Alzheimer. Tô sendo limitada de várias coisas que eu sempre fiz. E alguém está me dizendo o que eu faço, o que eu devo fazer ou não? Como assim? Né? Alguém não deixa eu ir abrir a porta para receber outra pessoa,
né? Então, é importante a gente considerar, sim, que quanto mais você faz pelo idoso, quanto mais você tira essa autonomia e independência, pior vão ser os sintomas de perda cognitiva, Uhum. né? Você vai acentuar demais isso, porque vai se relacionar com o psicológico, com o emocional. Então, hoje, por exemplo, ela mora num apartamento que ela comprou, porque ela comprou um apartamento para ela viver a velhice. Ela saiu de uma casa grande, foi para um apartamento para viver a velhice. Quando ela se depara com a possibilidade de ir para esse apartamento, já numa condição de saúde em que ela precisa de um cuidado. Os filhos não moram aqui, enfim, várias questões. Então, a gente teve que reformular todo o cuidado com outro cuidador, teve que vir outro cuidador realmente, que entendesse qual que é a forma de cuidado adequada para que essa pessoa hoje conseguisse, por exemplo, dormir sozinha no seu apartamento. Ela tem um cuidado de 8 a 3 horas da tarde, o resto do dia ela fica sozinha no apartamento. E ela tá aprendendo a cozinhar. Ela nunca cozinhou na vida, sempre trabalhou fora. Tá aprendendo a cozinhar, tá aprendendo a mexer no iPad, ela gosta de tecnologia, tá aprendendo como mexer nas tecnologias da casa. Não tá cozinhando, é claro, ela sempre faz com supervisão essas questões. Mas ela tá descobrindo outros interesses. E tudo isso graças ao apoio e suporte do cuidador. Se o cuidador não tem essa visão, fica muito complicado. A gente fica muito limitado também na nossa função de terapeutas, Uhum. né? Então, é importante, sim, ter todo esse olhar para entender que aquele idoso, ele também tem potencialidades. Quando eu não entendo, quando eu não domino do assunto, eu caio naquele ditado popular de que, assim, não há mais nada o que se fazer. Sim, Gente, pelo amor de Deus, sempre existe alguma coisa que dá para fazer, sempre existe um estímulo, um espacinho novo para poder aprender. Dá para a gente estimular, dá para a gente cuidar, a gente precisa se instrumentalizar para isso. E aí a gente vem numa outra pergunta, e eu quero já ir direcionando para isso, que é como melhorar a qualidade de vida, que foi uma pergunta que uma seguidora nossa mandou. E assim, mesmo que a sua pergunta não tenha sido respondida, pode continuar mandando, a gente vai gravar outros episódios, então continue interagindo com a gente. E aí, quando a gente pensa em qualidade de vida, eu acho muito interessante a gente pensar no que a pessoa de fato gosta de fazer, sim. né? Uhum. Música, arte, e aí eu deixo de sugestão aqui olhar para as práticas integrativas e complementares, o quanto isso pode melhorar a qualidade de vida também. Eu penso sempre na musicoterapia porque música estimula, Sim. né, áreas cerebrais e faz com que a gente tenha novas conexões, crie memórias, né, que a gente entenda emoções. Então eu sou muito fã de música, então assim, eu acho que esse é um dos caminhos. Mas e quais outras estratégias você coloca pra gente que pode melhorar de fato essa convivência com a doença? Ó, a gente tem que pensar nessa organização da rotina, não só na estrutura do cuidado prático, de dar banho, auxiliar na comida, auxiliar na medicação. Essa questão é importante ter em conjunto, então, colocar a pessoa como da parte ativa do seu cuidado, né? Então, vamos lá, você vai pegar o seu remédio, se precisar, né, você auxilia ali, mas sempre colocando aquela pessoa como um ator realmente do seu dia a dia. Ele não tá ali um mero coadjuvante, ele tem que realmente agir no dia a dia. Então, manter o idoso em atividades do seu dia a dia, ela é muito importante, isso é muito importante, além de incluir atividades, então, que sejam significativas e prazerosas para ele naquele momento, incluindo atividades sociais, convivências com outras pessoas, preparar um café da tarde para chamar alguém, para ir para lá, um familiar, principalmente sair para tomar um café fora, tomar um sorvete. Então, nosso cérebro ele precisa desses estímulos sociais, de diversificar ambientes. Então, é importante, tá, incluir na rotina isso, essa convivência e participação na comunidade, além de atividades também dentro de casa que estimulem a ter outros desafios mentais. Então, vamos aprender algo novo? O que você teria interesse? Que seria? E isso é importante fazer junto com o idoso. Quanto mais vínculo você tiver com ele, quanto mais próximo, quanto mais confiança e segurança ele tiver com você, ele vai aceitar novas atividades, novas propostas, porque ele vai se sentir mais à vontade para errar.
para ter dificuldades. Então, crie esse ambiente de segurança e de tranquilidade para que ele possa te dizer aquilo que ele realmente gostaria de fazer, né? Ou então, até mesmo, tá vendo televisão com aquela pessoa, não fique somente como um mero espectador. Uhum. Assista uma novela, por exemplo, e já discuta sobre o que está acontecendo ali. Você já está estimulando mentalmente. O que você achou desse personagem? O que aconteceu? Eu perdi. O que aconteceu? Que eu não entendi o que aconteceu ali naquela hora do filme, por exemplo. Né? Então, colocar pequenos desafios mentais também de forma prazerosa, para que ele se coloque como um ator ali, participante ativo, principal no seu dia a dia. Então, são as principais coisas. Todo mundo pensa que é algo mirabolante, né? Vamos pensar em cuidado do Alzheimer. Nossa, tem que ser uma rotina de circo, lona, luzes. Não. O básico funciona. Manter esse idoso em atividades de vida diária e instrumentais de vida diária, além de lazer. Uhum. O básico O funciona. básico, o básico. O arroz com feijão bem feito, Bem feito. ele consegue trazer resultados Porque é a nossa maravilhosos. vida, né? A nossa vida é assim, não é? É. A gente tem que pensar, a gente é adulto. Não A é gente acorda, tem ali um objetivo, se relaciona com familiares, se relaciona, cuida de alguma coisa, paga uma conta. O idoso não dá conta de pagar sozinho. Não tira tudo. Coloca a conta na mão dele e vai junto com ele na fila para pagar. E aí a gente entra naquela questão da sociedade. O que esse idoso está fazendo aqui na fila pagando conta na lotérica, né? A gente já ouviu isso várias vezes. É a única atividade em que ele se sente participativo no cuidado de finanças. Então, é a forma como ele aprendeu. Você já tentou mexer no aplicativo de banco no celular? Não, terrível. Pra gente, é terrível. Primeiro que a gente já começa pelas senhas. Que, assim, é um desafio mental pra gente. Exatamente. Ou a gente coloca a mesma, ou... Que às vezes não pode, porque a gente erra, enfim. Então, essas tecnologias, elas são um desafio muito grande para as pessoas. Não vou nem falar 60 mais e Alzheimer, 50 mais. Tá? Então, a gente tem que considerar, sim, que as dificuldades, elas existem. Mas há como fazer com que elas fiquem minimizadas pelas facilidades e potencialidades que aquele idoso dá conta de fazer. É uma exclamação para a gente abrir aqui. Quando a gente envelhece, a gente não vai para uma ilha. A gente não fica numa bolha. Fazemos parte da sociedade como um todo, né? Não é porque envelheceu que vai ficar trancado em casa, que não vai dirigir mais, que não vai mais realizar nenhuma atividade. Vai, e vai fazer parte do conjunto. Antropologicamente falando, o idoso está na sociedade. E pensando que nós somos moldados pela sociedade, mas ao mesmo tempo a sociedade molda o nosso comportamento, a gente tem muito que aprender com essas pessoas. Não é porque a doença de Alzheimer, ela, apesar de ter sido descoberta em 1906, por muitos e muitos e muitas décadas, não, envelheceu, não, tá ficando gaga, isso aí, lá, tá velho. Não, pera lá. Olha quanta pertinência existe nos discursos, nas vivências, nas tristezas, nas alegrias, É né? importantíssimo isso que você está falando, Fabiano, porque ainda temos na sociedade pessoas que acreditam que existe a demência senil. Não, normal. Envelheceu, é normal, tá ficando gagá, como eles falam. Tá perdendo a memória, mas faz parte do processo de envelhecimento. Não, tá com dificuldade de lembrar nome de neto, de fazer coisa do dia a dia. Não, é normal, é porque tá ficando velho mesmo. Esse termo demência senil, ele não existe mais. Toda demência, ela tem uma causa orgânica que precisa ser investigada, tratada, e ela tem uma forma adequada de ser cuidada ao longo da vida, tá? O Alzheimer é uma dessas. Então, se está com esquecimento, você precisa dar o cuidado necessário para aquela pessoa, para que ela tenha qualidade de vida. Porque ser normal esquecer já caiu por terra, tá? E, infelizmente, a gente ainda tem também profissionais até médicos, né? Como eu falei, quando o Alois Alzheimer apresentou pela primeira vez o caso, um estudo de caso que foi dessa idosa, né, que estava começando a apresentar as alterações, nenhum médico deu palco para ele. Ninguém fez uma pergunta. Ele saiu super decepcionado. Depois de uns 3 anos, é que começou
surgirem mais casos parecidos com o que ele apresentou e foi identificado, assim, que há uma condição ali de início de uma doença, né? De uma demência causada por alterações neurofisiológicas. Uhum. Então, a gente precisa tirar esse estigma de que é idoso, então é normal esquecer, é normal não conseguir fazer tarefas simples do cotidiano, é normal se perder. Isso não é normal. E nesse discurso eu só excluo, né? Só exclui. Eu só excluo, é normal, então eu não vou levar estímulos para aquela pessoa, porque é normal, tá envelhecendo. E já fica aqui até um alerta também. Se você está percebendo apatia, desinteresse, isolamento social na pessoa idosa, busque auxílio Hum. profissional. Não é adequado Uhum. ele ter esse comportamento. Isso pode levar a muita piora cognitiva, física, enfim. É um sintoma neuropsiquiátrico importante de ser avaliado e tratado. A gente já está quase caminhando para o final. Tem uma pergunta super interessante aqui para fazer, que é em relação aos dispositivos, né? Essa rede de apoio, ela existe de fato, mas às vezes as pessoas não conseguem Sim. enxergar aonde buscar ajuda, né? Para que isso não fique, para que essa pessoa que cuida também não se sinta sozinha. O que que você traz para a gente de dispositivos, de rede de apoio para ajudar essa pessoa no processo do cuidado? Tá falando do cuidador, no Isso. caso do cuidador, né. Nós temos associações, a principal delas aqui no Brasil é a Associação Brasileira de Alzheimer, que tem reuniões online. Em algumas cidades você consegue acessar também os links de reuniões com profissionais capacitados, então neurologistas, geriatras, terapeuta ocupacional, cuidadores, enfermeiros, enfim, uma gama gigantesca de profissionais que vão orientar da melhor forma possível o cuidado e a maneira de lidar com esse momento, tá? Então, além disso, também você pode criar grupos grupos de tarefa mesmo, dentro da sua casa com familiares, tá? Então, vamos fazer um evento de um almoço, quem que vai vir, quem que vai ficar auxiliando a mamãe para que ela participe da tarefa tal, né? Quem que vai levar ela no mercado. Então, você pode criar esses grupos de tarefa com os familiares também. Além disso, também buscar cada vez mais orientação profissional, buscar aplicativos que auxiliam nesse momento. Você estava até comentando de um aplicativo, né, que auxilia estratégias do dia a dia para lidar com as alterações do idoso com Alzheimer. Então, a gente tem aí muitos estudos. Só que, infelizmente, a gente tem muitas ferramentas. Só que, infelizmente, elas não estão sempre tão acessíveis. Uhum. E não são em todos os espaços que tem, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar espaços para trabalhar fisicamente ali com a pessoa, indo até o espaço, com a doença de Alzheimer. Tá? É uma lacuna que a gente ainda tem, né? Exatamente. E ainda, além de ser uma lacuna, também é muito difícil você abordar em grupo a pessoa com Alzheimer. Porque cada um vai ter uma dificuldade que é tão sua que ela vai precisar ali de um olhar muito específico, né? Muito individualizado, acompanhamento direto E a mesmo. gente chega num ponto que é, diferentemente de outras doenças que eu parto do macro para chegar no paciente, aqui não. Aqui eu parto do micro, da convivência familiar, da convivência diária, de quem tá perto, de quem tá próximo, para poder auxiliar no cuidado. E dali eu vou expandindo. Então eu não parto. O que que eu tenho na rede disponível? Isso é importante? Super importante. Mas o cuidado, no final das contas, acaba acontecendo ali, né? Dentro da casa, dentro do apartamento, na convivência. Eu digo que é mais assim, acontece mais nas atitudes do cuidador. Então, quais são as atitudes e comportamentos do cuidador que vão impactar na rotina daquele idoso? Porque ele muitas vezes ele não vai conseguir sair de casa sozinho. E ele precisa sair de casa. Uhum. Então, qual que é a atitude do cuidador diante disso? Exato. Né? Uma forma que eu faço, por exemplo, fica para famílias que moram longe, né, distante dos familiares, que eu faço sempre com os cuidadores. Quando eu chego para atender uma família, eu faço um grupo com aqueles cuidadores que atendem aquele idoso, e aí eu peço para que, ó, a rotina tem que colocar tais atividades. Ah, quando for, me manda um vídeo, me manda uma foto para eu ver como é que tá sendo. Vai me atualizando, porque eu gosto realmente de ver, porque eu sinto que, nossa, olha que bacana, tá acontecendo, né, a qualidade de vida ali para aquela pessoa. Então, cria um grupo com os seus cuidadores e peça para que eles vão te mandando as atividades do dia a dia que
que os cuidadores têm feito com Uhum. esses idosos. Bacana. Né? Porque você tem uma forma também de verificar, e eu sempre falo pro cuidador uma coisa importante. A partir do estabelecimento de atividades no dia a dia, você consegue também verificar mudanças cognitivas, se a doença está progredindo, se tem uma situação que está, uma função que está piorando, se algo está até mantendo e até sendo mais positivo do que antes, porque aí você está cuidando de sintomas neuropsiquiátricos importantes, então a capacidade cognitiva está tendo um ganho, Uhum. tá? Então, você tem como até mesmo ter uma régua do que está acontecendo na progressão dessa doença. Bacana demais. Então, para a gente finalizar, não existe fórmula, mas eu acredito que existam características que esses cuidadores precisam ter para poder cuidar. E eu quero jogar duas palavras aqui que eu acho que, na minha opinião, são duas características imprescindíveis, que são flexibilidade e criatividade. Quais são essas características ali, trazendo em palavras, que você acredita que o cuidador precisa ter? Proatividade, né? Então, não é porque o idoso não quer, não se interessa, ou porque tá cômodo ali, ele só quer ficar quietinho. Não. Você tem que ter proatividade para entender o que é importante para aquele idoso e empatia. Né? Essa é a palavra, né? Do século, vamos dizer assim, da década, todo mundo fala, mas é importante. Se coloca no lugar daquele idoso, naquela condição, ou coloca o seu pai, sua mãe, sendo cuidado por alguém naquela mesma condição. Uhum. Com a empatia, a gente trabalha a paciência, a gente trabalha. Eu não consigo sentir o que o outro sente, mas eu tento Uhum. experienciar. É a empatia cognitiva, né? Uhum. Eu não estou passando por aquilo, mas eu tenho condições cognitivas para pensar como seria. Exato, É uma flexibilidade mental que pessoas com Alzheimer muitas vezes não têm. exato. Então, tem que partir de quem está cuidando dele. Perfeito, perfeito. É sempre um prazer, uma honra te receber aqui no SeniorCast. A gente fica extremamente feliz com todas as contribuições que você traz e a gente consegue chegar nas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. A gente vai contar com você em outros momentos. E assim, só agradecer mesmo. Então, acredito que todo mundo que está assistindo agora o podcast está também muito agradecido com tudo que você trouxe para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, trocando informações, compartilhando experiências também. O Fevereiro Roxo, ele está aí para isso. Nós, profissionais da área, toda a sociedade no geral, temos que levar essas informações para o máximo de pessoas possíveis, faz parte da nossa formação, né? A nossa formação na saúde Uhum. não fica restrita apenas, às vezes, à academia, a publicações científicas ou a momentos em que a gente está atendendo. A gente tem que levar a informação também para a sociedade. Então, é um dever cumprido, né? A gente faz com prazer, porque é o que a gente realmente gosta de fazer, mas também é uma sensação de dever cumprido. Estamos indo de encontro com a campanha, levando essas informações, e esse espaço aqui é riquíssimo justamente para isso, para contribuir para a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. É isso, a gente que agradece. Somos eternos educadores, né? Isso. E aprendizes E aprendizes. Com também. certeza. Aprendentes e ensinantes. Que a gente Isso, brinca, né? Isso justamente. mesmo. Bom, então a gente finaliza aqui o nosso terceiro SeniorCast. A gente agradece demais a audiência de vocês. Continuem ligados aí nos nossos perfis que tem novidade chegando aí, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo. Tchau, tchau, até.